O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ontem eu falei sobre isso aqui, ele ameaçou invadir a Nigéria caso o presidente da Nigéria, ali, o governo, não intervisse no massacre dos cristãos que está acontecendo ali por terroristas islâmicos. Eu falei sobre isso aqui e muita gente fala, o Trump é autoritário e tal. Com certas pessoas você tem que agir de uma forma contundente. E o Trump, ele é contra terrorismo e ele é contra o massacre de cristãos. E o presidente da Nigéria, ele já resolveu conversar com o Donald Trump. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre a realidade nas favelas, o que está por trás do crime que muitas vezes a mídia, a Globo muitas vezes não quer mostrar. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre o Cláudio Castro, muita coisa acontecendo no Brasil no dia de hoje, segunda-feira boa, né? Não vou falar braba não, mas é uma segunda-feira boa acontecendo aí e Deus nos permitiu acordar, tá aqui falando, então é isso que nós estamos fazendo, não desistindo jamais, até porque nós somos brasileiros e não desistimos jamais. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu faço vídeos diários aqui, sou de direita, já deu para ver que eu sou de direita, não sou de esquerda, sou conservador e muitas pessoas vêm aí nos comentários e falam, Denis, eu também sou conservador e não sou a favor da esquerda. Então esse sou eu me apresentando para vocês, não sou de esquerda. E nós vamos falar sobre esses assuntos hoje. E eu vou pedir você agora para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like aí, né? O seu comentário também é muito importante para que o YouTube entenda que você está interagindo com a gente, o YouTube entregue para mais pessoas. Então aqui é uma troca. Eu venho aqui, disponibilizo meu tempo, você assiste aí o nosso vídeo com temas variados, você não precisa ficar pegando aqui e ali e você fortalece um canal de direito. Vamos para o vídeo aqui sem conversa fiada e sem enrolação. Já estou segurando vocês aqui por 2 minutos me apresentando. Matéria do Metrópolis. Olha só, gente. Após a ameaça dos Estados Unidos, o presidente, né, da Nigéria quer diálogo com Trump. É aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes, ficar de conversinha, mandando flores, não resolve muito, não. E a matéria do Metrópolis aqui fala justamente sobre isso. O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, ou Tinubu, não sei, afirmou neste domingo, dia 2/11, que está disposto a se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração dada pelo porta-voz do governo ocorre um dia após Trump ter postado nas redes sociais que solicitou ao Pentágono que se preparasse para uma possível ação militar. Nesta mesma publicação, o presidente ainda ameaçou interromper imediatamente toda assistência e ajuda humanitária ao país africano, caso o governo nigeriano fale em impedir o que descreve como homicídios em massa de cristãos por terroristas islâmicos. Trump já havia declarado nesta sexta-feira, 31/10, que o cristianismo enfrenta uma ameaça existencial na Nigéria e classificado a nação como país de preocupação particular por violação da liberdade religiosa. Em resposta, o governo nigeriano declarou que recebe com bons olhos uma reunião entre Tinubu e Trump para discutir segurança e medidas de combate ao terrorismo, ressaltando que qualquer assistência externa precisa respeitar a soberania do país. Todo mundo age falando com essa soberania do país, né? Mas, quando se fala que vai retirar dinheiro, muita gente resolve falar, resolve sentar, resolve dialogar, porque fala, né, que a Casa Branca, o governo do Trump fala, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar os recursos, toda ação humanitária, dinheiro que a gente manda, a gente vai parar se você não interromper essa matança de cristãos aí. Então, muitas vezes, alguns governos só vão entender quando a fala é um pouco mais contundente. E o Trump é o perfil dele. Ele não fica de nhenhenhen, tititi, nhanhanhá, não. Ele já fala logo, ó, nós vamos entrar aí e vamos resolver essa parada. Se você não parar se você não parar esses terroristas aí. Então é isso que o Trump dá o recado direto. E eu gosto. Eu vou confessar para vocês que eu gosto da forma que o Trump age. Porque muitas vezes não adianta ficar de diálogo, mandando flores, como a esquerda gosta que manda as flores. Não é assim que resolve.
Vamos falar do Cláudio Castro, matéria aqui do 360 Diário, do Diário 360. Falei ao contrário, mas do 360 do Diário aqui. Cláudio Castro lidera ofensiva para incluir Comando Vermelho na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. Olha só, é uma complicação que tem. Eu não sei por que o governo aqui não aceita logo colocar essa turma aí como terrorista. Tem que colocar, tem que endurecer as penas, tem que partir para cima com tudo. E a população do Rio de Janeiro, como a população do Brasil, ela apoia o Cláudio Castro. O Cláudio Castro ele foi ovacionado nas igrejas, em todo lugar que ele está indo, está sendo ovacionado. O povo se alegra quando combate o crime, né? Então eu vou trazer para vocês aqui a matéria que fala sobre o Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, avança na articulação para que o Comando Vermelho seja incluído na lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos. Com base em relatório confidencial da Secretaria de Segurança Pública do Estado, enviado há cerca de 8 meses à Embaixada Americana, o documento classifica a facção como uma estrutura transacional, comparável a cartéis com Trem de Aragua e Los Zetas. A iniciativa busca facilitar extradições, bloqueio de ativos financeiros e parcerias com agências como a FBI e DEA, em um contexto de mega operações policiais no Rio de Janeiro, como a de outubro de 2025 nos complexos da Penha do Alemão. A proposta ganha apoio de governadores como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Minas Gerais, mas enfrenta a resistência do governo federal, que argumenta que Comando Vermelho é uma organização criminosa motivada por lucro, não por ideologia, e não se enquadra na definição legal de terrorismo. A articulação ocorre em meio à nova administração Trump, que sinaliza endurecimento contra cartéis. Fontes próximas ao governo fluminense confirmam que o relatório já chegou ao conhecimento do governo americano, reforçando o debate sobre o combate ao crime organizado em escala global. Eu não sei o porquê que o governo federal não faz, falando que não é o que eles agem é por dinheiro e não por ideologia, mas é terrorismo do mesmo jeito. Eles têm colocado o país de joelhos, é um terrorismo grande que eles fazem. E eu vou trazer para vocês alguns vídeos aqui que mostram o que essas facções fazem. Se isso não é terrorismo com a população, se isso não é destruir as vidas das pessoas, se isso não é terrorismo, não sei mais o que é terrorismo. Eu não entendo o porquê que o governo fica com isso. Eu vou deixar que vocês comentem e falem por que talvez eu esteja com os olhos fechados que não estou vendo por que o governo faz isso. Eu vou trazer para vocês o que o crime organizado, o que a criminalidade no Brasil tem feito. Vou trazer para vocês aqui uma cena aqui, um vídeo aqui chocante que mostra o que o crime faz, o que a falta de punição no Brasil faz. Se tivessem leis mais fortes e trancafiassem esses caras lá, prendessem esses caras, fizesse uma varredura e pegasse todo mundo, não aconteceria isso. Vou trazer uma matéria aqui do Conexão Política para vocês, que vocês vão ficar chocados com o relato desse pai. Olha só essa matéria aqui, gente. A gente perdeu a Bia, ela foi morta a tiros em São Paulo. Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem, ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo, mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela. Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas de bandido, de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Pelo amor de Deus, amigo. Isso é um pai que chora, um choro assim terrível, um choro que sai da alma. É um pedido que ele faz para o governo para parar com isso, para tirar esses bandidos, essas armas, mudar as leis, porque só sabe quem está passando. Um pai desse está sofrendo muito com o que aconteceu
E as pessoas estão brincando, estão achando tudo normal o que acontece. Não é normal. A menina, a jovem Beatriz Munhoz, de 20 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante um assalto em Sapopemba, zona leste de São Paulo, na noite de sábado. A vítima estava com o pai e o namorado quando dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o roubo. Segundo a Polícia Civil, a família aguardava no local do suposto comprador de um drone. Durante a abordagem, o pai de Beatriz teve o celular levado e a jovem tentou reagir, utilizando spray de pimenta contra os assaltantes. Um dos criminosos atirou e atingiu na cabeça. Beatriz foi socorrida ao Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O pai da jovem, Lucas Munhoz, usou as redes sociais da filha para lamentar o assassinato e pedir justiça. Desculpa estar avisando vocês assim. A gente perdeu a Bia. Ela foi morta a tiros em São Paulo. Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como ela era. É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais, escreveu emocionado. A família que mora em Sorocaba havia viajado para São Paulo apenas para realizar a entrega do equipamento. Até o momento, os criminosos seguem foragidos. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores do crime. Olha só, uma coisa triste dessa. E tem gente que vai falar, mas ela agiu errado, não deveria. Claro que não, mas a culpa é do bandido. Ela não deveria ter reagido, mas a culpa é do bandido. E às vezes, na emoção, na hora, a pessoa tem uma reação que não espera. E outra, é uma menina de 20 anos. Ela não tem uma experiência que o pai tenha. Às vezes, na hora da emoção, ela agiu. Ela estava com spray de pimenta. Falaram para ela, às vezes, que o spray de pimenta resolve a situação. E, infelizmente, ela não é a culpada. O culpado é o bandido que atirou, o bandido que estava assaltando. E, às vezes, tem colocado a culpa, às vezes, até na pessoa de bem, porque não deveria ter agido. Então, a culpa é do bandido. Infelizmente, ela perdeu a vida, a gente sabe disso. E nosso Brasil está perdendo o controle, infelizmente. Eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui do Pleno News, de um relato de uma mãe que contou para uma influenciadora o que acontece, o que esses bandidos fazem. Para que você não tenha pena. Eu sei, o Luciano Huck falou lá que são 120 mães que estão chorando, mas a escolha foi feita pelos filhos. E eu garanto para você que nem todos foi por falta de pai e mãe colocar comida na mesa, foi por falta de oportunidade, não. É pelo glamour da criminalidade, por pegar a mulherada, por estar exibindo fuzis nas redes sociais. Muitas vezes é pelo glamour que essa porcaria do crime traz. Aí tem gente que fica achando que é por falta de oportunidade. Muitas vezes nem é falta de oportunidade. Eu já tive a oportunidade de conversar com jovens que falam assim, o cara é de atitude, o cara tem atitude. O cara comete um assalto, o cara faz uma coisa errada e o outro tá se gloriando daquilo, não porque precisa não, é porque quer ficar bem na fita com os comparsas. É isso que acontece. Vou trazer para vocês, para que o vídeo não fique longo, né? Olha só o relato dessa influenciadora que trouxe um relato de uma mãe que confessou para ela. É coisa triste. Um bandido queria namorar minha filha de 10 anos de idade e eu fugi do Complexo da Penha, deixando tudo pra trás. Esse é o relato de uma moradora que pediu para que eu ocultasse o nome dela, mas que queria que vocês soubessem o que os bandidos realmente fazem com os moradores da comunidade. Os bandidos, aqueles que a polícia teve que subir para confrontar, os anjinhos da esquerda. Vou contar para vocês agora o que ela me relatou aqui. Eu sou nascida e criada no Complexo da Maré. Nunca me envolvi com tráfico ou nada parecido, pois sempre dei bom testemunho, sou cristã. Quando me casei, fui morar no Complexo da Penha, que na época com a UPP estava tranquila. Bem, os anos se passaram, o governo acabou com a UPP e a bandidagem reapareceu. Com isso, vieram os conflitos. Mas foi ano passado que para minha família virou um pesadelo. No dia 13 de dezembro de 2024, fomos avisados que um dos gerentes do tráfico do Cruzeiro, a mesma comunidade da mega operação, se apaixonou por nossa filha de 10 anos e por isso estava indo buscá-la naquela semana para ser mulher dele.
Fomos vigiados dia e noite desde então. Mas simplesmente pegamos nossos itens pessoais, colocamos em mochila de escola, entramos no carro como se fôssemos levar as crianças para a escola e nunca mais voltamos. Deixamos nossa casa, bens, móveis e histórias para trás. Eles não querem saber se é novinha e filha de gente do bem. Simplesmente tomam nossas meninas e destroem nossas famílias, muitas vezes sem darem um tiro. Até hoje não conseguimos nos reerguer. Adquirimos uma dívida gigantesca com o banco para conseguirmos alugar uma casa e ter um mínimo de dignidade para os nossos filhos. Desde então, vivemos praticamente reclusos e com a rotina familiar completamente modificada. Agora me digam aqui nos comentários, com quantas ONGs dos direitos humanos vocês acham que essa família pode contar? Quantas feministas oferecem apoio a mulheres que estão na situação dessa mãe? Me digam aqui nos comentários, quantas vocês acham? Já vou deixar para vocês comentarem a pergunta que a influencer fez. Com quantas ONGs pode contar? Com quantas ONGs pode contar? Eu deixo a pergunta que a influencer fez. Com quem que esse povo pode contar? Na hora que precisou de fugir, fazer dívida no banco, provavelmente para comprar móveis, para se instalar em outro lugar, quem que foi que ajudou? Não tem ONG para ajudar. Não tem. A ONG está ali para ajudar, mas pensando na bandidagem. Não estou dizendo que são todas as ONGs, mas a grande maioria é para isso. Uma grande maioria é para arrecadar dinheiro. Não estão dizendo que todas as ONGs são maléficas e são pessoas que estão pensando só em dinheiro, não. Eu acredito que tem pessoas sérias e eu tenho certeza que existem pessoas sérias. Mas a gente mostra aqui para você a realidade do que acontece ali. E a população do Rio de Janeiro ali, principalmente nas favelas e nas comunidades, elas estão, assim, saturadas, não aguentam mais. Inclusive, as pesquisas mostram que mais de 80% das pessoas que moram nessas comunidades aprovam as mega operações e as operações da polícia. Isso é o que acontece na realidade, que muitas vezes ninguém tem coragem de falar. Ali chora, a operação foi errada, são 120 mães que estão chorando agora. Gente, e quantas mães esses caras fizeram chorar porque retiraram os filhos ali, aliciaram esses filhos para esse crime e agora muitos deles estão mortos mesmo ali. O que o crime tem feito? E se não combater isso, nós vamos viver em um país totalmente dominado mesmo pelo narcotráfico. Aqui no estado vizinho que eu moro, no Ceará, tem pessoas que estão indo embora das cidades porque as facções estão desocupando as casas. E o governo faz o quê? Vai lá e realoja essas pessoas em outro lugar. E não tem coragem de combater isso. E parabéns para o Cláudio Castro. Tem que colocar isso como terrorista mesmo. Tem que ir para cima, tem que bater pesado. Os governadores de direita, Romeu Zema, Jorginho Melo, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior. Teve gente que veio aqui e falou que são milicianos. Pelo amor de Deus, onde que vocês estão? Tem que combater isso mesmo, tem que bater em cima, tem que derrubar essa... É lógico que tem milicianos, tem que derrubar tudo, tem que prender tudo, tem que acabar com tudo, com miliciano, tem que acabar com as milícias, tem que acabar com os terroristas, com os bandidos, endurecer as leis. É só você não cometer crime. É só você não roubar, não matar, como diz o Jair Messias Bolsonaro, não estuprar. Eu falo aqui porque eu não estou me importando se o YouTube vai me dar um bloqueio, não. Mas é isso. A gente tem que parar com isso de glamourizar as coisas. É só você não cometer crime. Tem um vídeo que eu coloquei aqui do senhor aqui, lá da década de 60, que diz que naquela época lá quem não cometeu crime não foi preso. E é real. Quem não comete crime, a polícia não vai ali em cima ficar batendo em ninguém, não. Eu tô com 49 anos de idade, eu nunca apanhei de polícia. E olha que eu já morei em cidades, moro em uma cidade relativamente aí perigosa, nunca apanhei de polícia. Pode ser que alguém apanhou aí, mas eu sempre me porto com a policial se for fazer a ocorrência ali de fazer o famoso baculejo. Eu vou me portar como cidadão de bem e nunca me deram um tapa.
Pode ser que tenha gente aí mesmo. Eu acredito que sim, policiais mau caráteres aí, mas eu vejo ainda a polícia como o que a gente precisa. Na hora que a gente precisa, a gente liga para quem? É para a polícia. É para a polícia. Fala mal de polícia, mas na hora que rouba um assalto, vai ligar para quem? É para a polícia. Beleza? Tamo junto aí. Hoje ficou bem longo aí. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho, interagir e deixar o seu comentário. A pergunta da menina é: e essas ONGs? Tem ajudado?